Olá, bem-vindos ao programa Professor Merino Responde. Eu sou advogado, professor de Direito, estou aqui sempre com um tema educativo para a sociedade e hoje nós temos uma convidada muito especial que vai falar lá de Portugal para a gente, a professora da Universidade Fernando Pessoa, doutora Ana Campina, tem doutorado na área de Direitos Humanos, pós-doutorado, é uma pessoa que tem várias obras escritas justamente sobre essa questão de direitos humanos nessas crises humanitárias, ao qual ocorreu aqui no sul do Brasil com essas enchentes, e ela vai agora falar para a gente sobre essa questão, esclarecendo pontos sobre o ponto de vista dos direitos humanos. Apresento a todos a professora doutora Ana Campina, que seja muito bem-vinda. É com muita honra que estou neste programa e é com muita honra que venho agradecer ao Sr. Professor Dr. Filipe Merino este honroso convite para participar neste programa televisivo. O Professor Filipe Merino Responde. Quanto me é dado a entender pelas informações que nos vão chegando relativas às catástrofes que afetam as várias partes do mundo, é sem dúvida, sejam elas da natureza de enchente, sejam elas da natureza de outra qualquer área, mas que a natureza vai dando resposta, sem dúvida que é um efeito que começa a ser indubitável das alterações climáticas. E isto é altamente preocupante, tão simplesmente pelas consequências que tem. Pelas consequências, em primeiro lugar, e mais do que tudo, humanas, com o sofrimento, com a morte de milhões de pessoas um pouco por todo o mundo, à escala global, assim como também nas mais diversas áreas e nas mais diversos países, estes impactos são impactos com as mais diversas consequências na economia, no território, na área política, na área social e na área, obviamente, sobretudo, que mais importa, na questão humana. E mais do que tudo, essa humana. E depois com a consequência daquilo que é a globalização, o impacto direto ou indireto na restante sociedade global. Quando nos olhamos para estas questões, temos que começar pela questão, obviamente, jurídica. Obviamente que não vou deixar de pensar naquilo que são os direitos humanos, essa é a principal temática que me traz aqui, e falar de direitos humanos implica naturalmente remeter-nos àquilo que é o conceito geral e que advém da Carta das Nações Unidas e da Declaração Universal dos Direitos Humanos e que nos remete, obviamente, aos direitos que são reconhecidos a todo e qualquer ser humano em qualquer parte do mundo e depois, naturalmente, que são transpostos, ao serem transpostos para o ordenamento jurídico de cada um dos Estados ou das regiões, se pensarmos, por exemplo, na União Europeia, são direitos fundamentais reconhecidos a um conjunto de cidadãos e de pessoas, mas os direitos humanos não têm nacionalidade e são reconhecidos à escala global pelo aquilo que é a base do direito internacional. Neste contexto, existem múltiplos diplomas legais internacionais de proteção dos direitos humanos e também que remetem também para aquilo que é a interajuda humanitária que tem que ser, naturalmente, disciplinada à escala internacional. Ou seja, temos um contexto global, geral, que nos remete para esta proteção jurídica internacional e depois, obviamente, a proteção jurídica de cada um dos Estados, sem esquecer aquilo que é o papel de outro sujeito fundamental de direito internacional, que são as organizações internacionais, como, por exemplo, o caso da União Europeia. Então, nós temos que olhar para os direitos humanos como aqueles que estão plasmados nos diplomas internacionais e aquilo que são, por exemplo, e remeto-me aqui a uma brevíssima abordagem, às Nações Unidas, à Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, ao Conselho da Europa, à União Europeia, à União Africana e entre outras organizações internacionais que são sempre instrumentos e que têm instrumentos jurídicos para proteger aquilo que são os direitos humanos, sem entrar naturalmente naquilo que é a área judicial. Ora, isto leva-nos a um outro elemento crucial naquilo que é esta abordagem, porque todos os Estados têm mecanismos internacionais de ajuda humanitária. Ou seja, mecanismos esses que os Estados
que conhecem, reconhecem e sabem que podem aceder em situação de catástrofe, em situação de necessidade de apoio humanitário. Porém, é preciso ter consciência, é preciso ter sempre noção de que este recorrer aos instrumentos de ajuda humanitária depende sempre daquilo que é a questão política, está sempre interdependente da decisão política daquilo que são naturalmente o papel dos Estados, naquilo que são os governos e naquilo que são os órgãos de poder dentro da estrutura política de um Estado. Ora, pensar nestas questões leva-nos também, e ainda que de uma forma, repito, muito breve, tenhamos em consideração que em situação de apoio humanitário, mais do que só o direito internacional, temos também aquilo que é o direito internacional humanitário. E aí, obviamente, esta ajuda humanitária está plasmada naquilo que são os instrumentos jurídicos de direito internacional humanitário. E aí temos que recorrer naturalmente àquilo que são as convenções de Haia, aquilo que são, obviamente, desde a Carta das Nações Unidas a e a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a todo o ordenamento jurídico que está adjacente às Nações Unidas, assim como também as Convenções de Genebra e os seus protocolos, aos tratados da União Europeia, em particular ao Tratado de Funcionamento da União Europeia e aquilo que são, obviamente, acordos, mas sobretudo a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, assim como também, e olhando para a América, em particular para a América Latina e em particular para o Brasil, dentro da conjuntura regional que enfrenta, a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, assim como também outros instrumentos que podemos recorrer tanto a nível económico como a nível humanitário puro e duro, assim como algo que é crucial num paralelismo com as ONGs, as ONG. Isto significa que as organizações não-governamentais são um instrumento de apoio e de parceria com os Estados e que têm sempre um papel crucial, sendo que, naturalmente, nós temos sempre que olhar para a questão dos direitos humanos como um elemento supranacional. Ora, olhar para estas questões leva-nos, naturalmente, a ter duas questões fundamentais em mente. Em primeiro lugar, aquilo que é a proteção jurídica internacional dos direitos humanos e a proteção jurídica que está, obviamente, transcrita naquilo que é o direito de cada um dos Estados. E, naturalmente, o Brasil tem todos estes instrumentos e está dentro daquilo que é a proteção jurídica internacional. Mais do que isso, temos ainda também que olhar para aquilo que é a necessidade de dar resposta a uma catástrofe como aquela que se vive no Rio Grande do Sul, como outra em qualquer parte do mundo, sejam as enchentes, sejam ondas de calor, sejam os incêndios, sejam os tornados, sejam, obviamente, todas aquelas catástrofes que afetam várias partes do mundo. Não tendo tempo, mas não deixando de referir, naturalmente que estas alterações climáticas têm um impacto no contexto internacional e não podemos esquecer aquilo que neste momento é a Agenda 2030 para das Nações Unidas e que tem um fator crucial porque está a levar todos os Estados a ter um papel ativo e interventivo para alcançar esses objetivos, onde o apoio humanitário e onde a proteção dos cidadãos está em primeiro lugar como topo das prioridades. Então, olharmos para este drama que se vive no Rio Grande do Sul e que o Brasil enfrenta de uma forma, e é evidente que temos assistido também a um outro fator crucial quando falamos de ajuda humanitária, a inter-relação de países, os outros países que têm por obrigação e que têm essa missão de prestar apoio humanitário, como aconteceu entre vários países que enviaram apoio humanitário para os Estados, para o Estado brasileiro e para o Estado do Rio Grande do Sul dentro do Brasil, naturalmente que temos todo um conjunto de elementos que são cruciais na resposta a estes elementos. É certo que nunca é suficiente.
É certo que a reparação da vida humana e depois todas as consequências que advêm destas catástrofes, a duração no tempo, a incerteza do comportamento da natureza são múltiplos fatores que muitas vezes caracterizam o apoio humanitário, seja pelo próprio país, seja aquilo que é o apelo a outros países ou a comunidade internacional a dar resposta, sem dúvida é sempre muito insuficiente, sobretudo porque não se reparam vidas humanas e porque é sempre muito difícil dar resposta em tempo útil. Certo é que este é um dos fatores mais importantes naquilo que se remete à vida humana em comunidade, naquilo que são os tão afamados e aquilo que é a necessidade de mais e mais proteger e promover os direitos humanos, porque aquilo que é o grande desafio dos próximos tempos e das próximas gerações é não só travar os efeitos das alterações climáticas, como reforçar aquilo que são os direitos humanos. Creio que nem necessitaremos de muitos mais documentos jurídicos, mas acredito sim que é preciso que eles sejam tornados realidade e, mais do que isso, criar sempre todas as condições políticas e para que seja possível prevenir o sofrimento, dar resposta às questões de catástrofe e, sobretudo, criar condições para que as alterações climáticas sejam travadas por todos, porque não é missão de um, é missão de todos. E, finalmente, naturalmente, aquilo que é crucial na vida de um Estado, que é garantir o apoio a todos e garantir o apoio da necessidade a todos os cidadãos e a todos os seus cidadãos que estão no seu território. Portanto, esta é uma vivência da comunidade internacional, esta é algo que é crucial quando nos remetemos à percepção da necessidade de interajuda e de uma convivência. Este será, naturalmente, e cada vez mais, o fator-chave daquilo que chamamos humanidade e de uma vivência de interajuda. Ao Brasil, sabemos as dificuldades que têm sido enfrentadas para travar as consequências negativas e o trabalho extraordinário humanitário que tem sido feito, tanto internamente como aquele que tem sido enviado. Pelo que sei e pelo que tenho sabido, é uma dificuldade pela dimensão dos danos, mas é louvável todos aqueles que têm sido um contributo para a resposta a este drama. Mais do que isso, creio que é crucial termos todos consciência que não podemos cruzar os braços e temos que todos enfrentar este desafio, porque a natureza é impossível de travar. Por isso, eu creio que todos aqueles que acreditamos nos direitos humanos não podemos só ficar pelas boas palavras, mas sim, sobretudo, sermos cidadãos ativos e interventivos e cada um na sua vida profissional, cada um na sua vida ativa, cada um na sua vida como ser humano, fazer o seu melhor no sentido de promover esta educação para os direitos humanos e este caminho sempre sinuoso e sempre longo de combate àquilo que são, obviamente, todos os problemas que afetam e, sobretudo, as catástrofes naturais que não têm uma mão humana direta. Por isso, eu faço votos e desejo sinceramente que o Brasil supere rapidamente este drama e que haja possibilidade de reconstruir esta região e, sobretudo, obviamente as vidas humanas são irreparáveis, mas, sobretudo, criar condições para que estes cidadãos possam aceder àquilo que é a sua vida o mais normal possível, dentro das condições de uma certeza que terem todo o apoio, e certo que a comunidade internacional está de olhos postos neste drama e, naturalmente, Portugal está muito atento, sendo que as notícias que nos chegam são muito preocupantes, mas também estamos todos atentos no sentido de dar o apoio necessário.
Muito boa a fala da professora Ana Campina, nos ajudou bastante aqui a esclarecer as questões do ponto de vista dos direitos humanos. Eu quero agradecer a participação dela, essa contribuição aqui para o Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram, também na nossa página do YouTube, Professor Merino Advogado, e o nosso WhatsApp para dúvidas, 519962-20062. Um grande abraço!